Lula acabou de provar mais uma vez que o seu pior inimigo no mundo é ele próprio com um microfone nas mãos. Dessa vez, o petista fez uma acusação que, se verdadeira, tiraria Alexandre de Moraes do STF, tornaria nulo todo o trabalho do ministro até aqui e poderia afetar até mesmo o atual mandato do próprio Lula. Bom, vamos por partes. No final da manhã dessa segunda-feira, o governo fez uma cerimônia, como sempre, para marcar o envio ao Congresso Nacional do texto do Plano Nacional de Cultura 2025-2035. Se aprovado, esse plano determinará diretrizes que serão seguidas pelos próximos 10 anos nessa área, e tudo de acordo com a ideologia de quem hoje está no governo. E como se isso, por si só, já não fosse preocupante o suficiente para quem não concorda com essa visão, as palavras de Lula nessa cerimônia tornaram a situação ainda pior. Veja só a explicação dada pelo próprio Lula sobre esse texto. E o que nós estamos fazendo hoje, mandando essa lei para o Congresso Nacional, é dizendo para o meu líder no Senado, o companheiro Jacques Wagner, para a nossa deputada, de que a partir de amanhã vocês terão trabalho em transformar definitivamente a nossa política cultural deste país, para que nenhum presidente da República, de qualquer partido que seja, de qualquer matriz ideológica que seja, possa um dia, outra vez, achar que pode proibir a cultura nesse país. Outra vez achar que pode proibir a cultura nesse país? Vem cá. Quem foi que quis proibir a cultura anteriormente? A fala de Lula claramente é uma indireta ao seu antecessor e principal adversário, que durante o seu governo trocou o Ministério da Cultura por uma Secretaria Especial da Cultura, uma estrutura muito mais barata para os cofres públicos, mas não menos importante e, em muitos casos, até mais eficiente do que um ministério. Mas, acima de tudo, isso é completamente diferente de proibir a cultura no país. Perceba o quanto Lula foi capaz de distorcer a realidade para promover a si próprio. Só que, quanto mais Lula explicava suas intenções com esse plano, pior ainda a situação ia ficando. Veja só o tipo de termo que ele escolheu para usar. Hoje é um dia especial. Especial porque é a realização de um sonho que eu tenho há muito tempo, de transformar a cultura no movimento efetivamente de base, uma coisa popular, para que a gente, ao invés de ter aquelas coisas muito, sabe, encalacradas, aquelas coisas muito fechadas, aquelas redomas, sabe, tudo que funciona certinho, a gente tem uma espécie de guerrilha democrática cultural nesse país. Guerrilha democrática cultural? Já pensou se fosse alguém da oposição falando em guerrilha para absolutamente qualquer coisa? E não para por aí. O discurso de militante comunista nos moldes da Revolução Cubana ou de outros guerrilheiros que inspiraram Lula foi ainda mais incisivo. Então o que eu estou, na verdade, é convocando vocês para serem mais do que agentes culturais dos comitês de cultura. Vocês têm que ser a base da conscientização, da politização de uma nova sociedade que nós precisamos criar para romper definitivamente com o negacionismo, com o fascismo. Convocação para romper definitivamente com o negacionismo e com o fascismo. Lembrando que Lula chama de negacionista ou de fascista qualquer um que simplesmente não acredite nas mentiras que ele conta. Só que a polêmica fala que eu descrevi lá no início do vídeo não foi feita hoje, ela foi feita na última sexta-feira. Você provavelmente já ficou sabendo que Lula condecorou com a Ordem do Mérito Educativo, um reconhecimento dedicado a pessoas que prestaram serviços excepcionais à educação nacional, algumas pessoas como o ministro Alexandre de Moraes, do STF, também o ministro Gilmar Mendes, influenciadores como Felipe Neto e Gil do Vigor, ministros de governo como Ricardo Lewandowski, Esther Dweck, Jorge Messias, Rui Costa, Macaé Evaristo, Simone Tebet e outros, e até mesmo a primeira-dama Janja. Todos esses nomes têm em comum o fato de não terem feito nada pela educação brasileira
mas terem feito muito em favor de Lula. Enfim, nessa cerimônia marcada pela hipocrisia, realizada na última sexta, Lula fez questão de fazer ainda um pequeno discurso, como se quisesse consolidar a palhaçada que estava fazendo na nossa cara. E foi nesse discurso que veio a acusação que eu citei anteriormente. Antes de mostrá-la, porém, eu peço 1 minuto da sua atenção para esse recado importante. Confiar na mídia tradicional brasileira está cada vez mais difícil, não é mesmo? Ter acesso a informações verdadeiras, confiáveis e sem a manipulação de quem está no poder é essencial para a criação de um mínimo de senso crítico. E é justamente por isso que a Gazeta do Povo faz tanta diferença. É um jornal que não se deixa intimidar, não se curva a narrativas prontas e segue mostrando o que realmente importa com transparência, responsabilidade e coragem. Enquanto tantos veículos escolhem um lado, a Gazeta escolhe a verdade. E é por isso que precisamos apoiar o jornalismo feito pela Gazeta. E mais do que nunca, o seu apoio é essencial para que esse trabalho com excelência tenha continuidade. Agora a melhor parte. Eles me liberaram uma oferta imperdível. Por apenas R$ 1,90 ao mês, durante os 6 primeiros meses, você garante acesso aos conteúdos do jornal. Para isso, acesse gazetadopovo.com.br/Paulo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no canto. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Paulo ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela para garantir a sua assinatura por R$ 1,90 ao mês nos 6 primeiros meses. Quem quer se informar, quem não aceita ser tratado como massa de manobra, encontra na Gazeta um porto seguro. Assine já e fortaleça o jornalismo que ainda luta pela liberdade e pela verdade no Brasil. Bom, como eu falava anteriormente, a cerimônia realizada na última sexta foi o ápice da hipocrisia, mas também pode ser considerada como um marco da militância de extrema esquerda. Lembra dos termos revolucionários que Lula usou nessa segunda-feira? Pois é, na sexta ele já estava se aquecendo para discursar nessa linguagem. Se a gente quiser fazer essa revolução, nós estamos avançando, Camilo. Estamos avançando. Eu estou com um discurso escrito, eu não vou ler, porque parece uma prestação de conta do secretário-geral do Partido Comunista de algum país do mundo, a quantidade de números que tem aqui. Eu não vou dizer número para vocês. Não preciso dizer número, porque eu sei que nós fizemos mais educação do que qualquer outro governo na história do país. Revolução na educação, revolução na cultura, guerrilha democrática cultural e ainda uma comparação com o secretário de algum partido comunista de algum país do mundo. Mas os extremistas são sempre os outros, não é mesmo? Só que a fala mais polêmica, sem dúvida nenhuma, foi uma velha narrativa que o PT dissemina desde 2016 e que agora Lula mostra que já não tem mais vergonha nenhuma de utilizar. Vocês sabem o que é retrocesso. De vez em quando a gente esquece. Mas vocês sabem o que é retrocesso. Vocês sabem, depois do impeachment da Dilma, do golpe que deram da Dilma, vocês viram o retrocesso que aconteceu nesse país em todas as áreas. Primeiro ponto. Ao afirmar que Dilma Rousseff, sua companheira de partido, sofreu um golpe, Lula está acusando a Câmara, o Senado e o Supremo Tribunal Federal de serem golpistas. Isso porque o rito constitucional para o impeachment foi seguido dentro da Câmara, o processo foi aprovado, o rito foi seguido mais uma vez dentro do Senado, onde houve o julgamento e a aprovação do impeachment, e posteriormente o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que o processo foi legítimo. A única exceção em toda essa história foi a de que Dilma, ao contrário do que diz a Constituição para o caso do impeachment, não ficou inelegível. Ou seja, a única exceção foi em benefício da petista. Só que ainda tem um segundo ponto. Ao fazer essa acusação, além de estar atacando o Congresso e o Supremo, Lula ainda está acusando Alexandre de Moraes de não ter legitimidade para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A lógica é muito simples. Se Dilma sofreu um golpe, a pessoa que passou a ocupar o cargo de presidente, que era até então o seu vice, Michel Temer, não tinha legitimidade para ocupar o cargo. Foi Michel Temer que indicou Moraes ao STF. E se ele não tinha legitimidade para ocupar a presidência, os seus atos, inclusive a indicação ao Supremo, deveriam ser anulados. Com isso, Moraes deveria ser retirado do STF e todo o trabalho desempenhado por ele enquanto ministro também deveria ser anulado, inclusive as decisões tomadas contra o principal adversário político de Lula, já que Moraes é o relator desse processo. E o mais irônico de tudo isso ainda é o seguinte: se Moraes não tem legitimidade para ser ministro do STF, ele também não teria chegado ao TSE
E aí até mesmo a vitória de Lula em 2022 vira objeto de suspeição. Afinal, boa parte das decisões favoráveis a Lula e desfavoráveis ao seu rival partiram do próprio Moraes. Se Moraes não estivesse à frente de duas instituições do judiciário naquele momento, será que Lula teria vencido? E eu finalizo perguntando: será que Lula tem noção do tamanho da bola de neve que ele está criando ao fazer essa acusação?